Shalom, shalom, irmãos, shalom, queridos. Graça, paz, prosperidade, bênção, saúde, vida em abundância sejam sobre você, sua casa, sua família. Deus abençoe você neste dia, nessa noite. Deus abençoe teu descanso. Que as mãos poderosas de Deus estejam sobre a sua casa, trazendo proteção, trazendo cuidado. Que as mãos de Deus cuidem de você, abençoe o teu trabalho, tua empresa, teu descanso, em nome de Jesus. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Durante todos os dias deste mês, nós estamos estudando sobre mês bíblico. Cada mês bíblico traz bênçãos sobre a nossa vida. Para você entender isso, que talvez seja estranho, né? Porque aqui nós temos um calendário no Brasil e trabalhamos, vivemos debaixo desse calendário. Mas Deus instituiu um calendário para o seu povo. Para você entender isso, vai aí nos meus vídeos, procura lá, tá bom? Tem um primeiro vídeo aí que eu falo a respeito do calendário instituído por Deus, tá ok? Então, nós estudamos aí cada mês bíblico, que é diferente do nosso calendário e que traz bênçãos para todos nós. Esse mês eu estou falando sobre o mês de Elul, que é um mês de graça, um mês de misericórdia, de arrependimento, de perdão e de muitas bênçãos de Deus. E hoje eu tenho um assunto muito top, um assunto maravilhoso para compartilhar com você, que fala sobre os 13 atributos da misericórdia de Deus. Deus revelou para Moisés o seu nome, e o nome de Deus traz esse código, esse segredo. 13 atributos da bondade, da graça, da misericórdia de Deus. Eu quero compartilhar com você. Embora sejam 13 atributos, eu vou falar sobre isso de forma muito rápida, muito breve. Não vai ser nada longo, fica comigo até o finalzinho, tá bom? E depois nós vamos orar juntos também. Eu peço para você, antes de tudo, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com alguém, para que alguém seja abençoado aí também, tá bom? Compartilhe aí com alguém em nome de Jesus. E vamos para o vídeo, vamos entender então o que a palavra de Deus traz para mim e para você. E para isso eu quero ler com você, tá bom? O livro de Êxodo, capítulo 34, Êxodo, capítulo 34, do versículo 5, 6 e 7. Mas antes de ler, eu vou fazer um resumo rapidinho para você entender. O que aconteceu? Você lembra a história, você lembra que Moisés tinha subido no Monte Sinai, Deus deu para ele as tábuas de pedra contendo as leis de Deus. Quando Moisés desceu, o povo estava adorando um ídolo, tinham se desviado, Moisés quebrou aquelas pedras, mas Deus falou para Moisés: Moisés, sobe no monte de novo, faça 2 pedras agora, faça 2 tábuas de pedra você, e eu vou escrever a minha lei lá. E Deus falou para ele que Moisés tinha encontrado graça diante de Deus, né? Que Deus conhecia Moisés pelo seu nome, Deus conhecia a sua integridade, o seu caráter, quem ele era. E Moisés então ousou pedir a Deus que Deus revelasse para ele a sua glória, que Deus mostrasse isso para ele. Embora Deus não pudesse mostrar a sua glória para ele, porque ele morreria certamente, mas Deus falou: olha, Moisés, eu vou fazer o que você está me pedindo, eu vou fazer toda a minha chesed, bondade, toda a minha chesed, misericórdia, toda a minha bondade, toda a minha misericórdia vai passar diante de você e eu vou proclamar o meu nome. Eu vou proclamar, você vai entender que o meu nome contém toda essa misericórdia, que o meu nome contém toda essa bondade, que o meu nome contém atributos de misericórdia. E é interessante porque o que acontece? No hebraico nós temos o nome de Deus que não é pronunciado, tá bom? Os judeus não pronunciam o nome de Deus.
Você sabe que o nome de Deus é composto por 4 letras, Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re, 4 letras. E essas letras são simplesmente consoantes, não existem vogais. Então, com o tempo, é lógico que se perdeu a pronúncia correta. Para evitar falar o nome de Deus de forma incorreta e incorrer naquele pecado de colocar o nome de Deus em vão, então o povo de Deus jamais, os hebreus, judeus, israelitas, israelenses, como você queira chamar, tá bom? Não pronunciavam, não era pronunciado e não pronunciam até hoje o nome de Deus. No lugar de falar o nome de Deus, alguns citam Yud, Re, Vav, Re, ou então citam como Adonai, como o Eterno, como o Santo, mas evitam pronunciar. Aqui no Brasil, em alguns outros países chamam de Jeová, mas é uma forma errada. Jamais um judeu vai aceitar isso, tá ok? Jamais um judeu vai aceitar que o nome de Deus seja pronunciado assim. Alguns entendem por Yahvé, Yahweh, nós temos isso em várias Bíblias, mas o fato é que o nome de Deus, o nome dele, não é pronunciado para evitar pronunciar de forma errada, ok? Então eu vou ler o texto aqui para você entender. Eu quero que você entenda que o nome de Deus, ele traz um código muito grande. Ele traz o próprio nome, ele revela. Deus proclamou o seu nome, mostrou para Moisés. E com isso Deus estava mostrando a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu Hesed, revelado no seu nome. E esse nome contém 13 atributos que eu vou falar de forma rápida, ok? Então, pega aí para você descobrir essa graça, essa bondade de Deus para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. O texto diz assim: Adonai desceu em uma nuvem, colocou-se perto dele. Perto de quem? De Moisés. E ali pronunciou o nome de Adonai. Deus promulgou, Deus proclamou o seu nome. E você vai ver então que o nome de Deus traz toda a sua graça, toda a sua misericórdia, tá bom? E ele diz assim, o texto continua dizendo: Adonai passou diante dele e anunciou Yud, Re, Vav, Re, que significa Adonai. Pela segunda vez, Yud, Re, Vav, Re, Adonai. É Deus misericordioso e compassivo, lento para irar-se, rico em graça e verdade. Ele mostra a graça à milésima geração, perdoa as ofensas e os crimes e os pecados. Entretanto, ele não isenta a culpa e faz os efeitos negativos da terceira e quarta... Espera um pouquinho só que eu pulei um pedacinho. E faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados pelos filhos e pelos netos deles até a terceira e quarta geração. Vamos lá. Vamos entender então o que Deus estava proclamando, o que Deus estava anunciando. E a graça é fantástica, queridos. Essa revelação é tremenda. Primeira coisa, Deus revela o seu nome, e dentro do seu nome está lá Adonai, Yud, Re, Vav, Re. Ele estava falando: eu, Adonai, sou a fonte de toda a vida e sou a fonte de tudo. Alguns judeus também chamam Deus, chama Adonai de Hashem. Então, Hashem, Adonai, é misericordioso. Essa é a revelação do nome, tá bom? É o significado. Interessante que para nós aqui no Brasil os nomes não têm significado. Você sabe que tem, né? Ou se você for pesquisar, você sabe que todos os nomes têm um significado, têm uma raiz, têm um entendimento. Principalmente no hebraico. Então, a primeira pronúncia, o primeiro pronunciamento do nome de Deus, Adonai, significa que ele é misericordioso. Antes mesmo de pecarmos, ele conhece as nossas fraquezas e mesmo assim ele nos envolve de amor, ele nos abraça. Mesmo antes de pecarmos,
Deus tem misericórdia de nós. Por quê? Porque Ele sabe que nós podemos pecar. Segunda vez que ele pronuncia o seu nome, novamente, Adonai, Yud-Re, Vav-Re, significa que Deus é misericordioso para com uma pessoa pecadora, se essa pessoa se mostra em arrependimento verdadeiro. Deus é misericordioso quando a pessoa se arrepende, quando ela pede perdão. Olha que coisa tremenda. Em outras palavras, Ele é misericordioso mesmo depois que nós pecamos. E isso significa que sempre existe um caminho de volta para Deus. E esse tempo, o tempo de Elul, é um tempo especial para nós voltarmos para a presença do Senhor. Então faz um retrospecto aí, mesmo que você fale, olha, já fiz muitas coisas erradas. Mesmo que você olhe para você, faça uma introspecção e diga assim, olha, eu não tenho como me desculpar diante de Deus. Não tem nem perdão para mim. Tem. Deus te perdoa e Deus te recebe de volta. Há um caminho de volta. Terceira coisa. Terceiro, diz assim, El significa Deus. El, todo-poderoso. Vem de Elohim. Elohim, Deus é justo. Elohim, o nome que revela o Eterno como um justo juiz, ou como um juiz justo, e que vê cada pessoa com verdade e autenticidade. Mesmo quando alguém fala assim, olha, Deus é amor, mas Ele é justo, querendo demonstrar uma maldade. Não, Deus é justo, Deus é correto, mesmo quando pecamos. O amor dele, a graça dele faz com que Ele seja misericordioso para conosco. Quarta coisa, uma palavra em hebraica chamada Harum. Harum significa Deus compassivo, misericordioso para com os necessitados e oprimidos. Ou seja, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia para com os pobres, oprimidos, Ele alivia as dores, salva dos opressores e ajuda a prosseguir. Ou seja, a misericórdia dele faz isso. A misericórdia de Deus te levanta, te dá força, te ajuda a ir para frente. Mesmo quando você fala assim, olha, ninguém se preocupa comigo, olha, Deus se preocupa. Quinta palavra que nós temos dentro desse texto, quando Deus vai revelando, é uma palavra em hebraica chamada Verhanum. Verhanum significa Deus é amoroso e generoso, mesmo com quem não merece. Mesmo que você fale assim, olha, eu pequei, eu falhei, eu sou mau, eu não mereço. Ou mesmo quando nós vemos pessoas fazendo maldade e falamos, olha, essa pessoa não merece um pingo de bondade. Para Deus não é assim. Deus é misericordioso, mesmo com quem não merece. E eu acho que se Deus olhasse para a gente, assim como muitas vezes nós olhamos e falamos, olha, eu não mereço a graça, eu não mereço a bênção. Deus olha e fala, eu te amo do mesmo jeito. E Ele revela a sua graça, bondade e misericórdia para conosco. Sexta palavra é a palavra Erer Apaim. Erer Apaim, dentro daquela frase todinha que nós lemos aqui no versículo. Significa que Deus é longânimo, Ele é paciente na espera do nosso arrependimento. Ele é paciente até com aqueles que são injustos. Deus concede tempo para que uma pessoa possa se arrepender e retornar para Ele. Sabe, quando uma pessoa falha, erra, é ruim, é má, é maligna, ainda assim, queridos, essa palavra revelada dentro do texto que Deus estava revelando para Moisés. Deus estava falando, olha, eu sou paciente. Eu sou paciente, eu espero as pessoas se arrependerem. Ele não aplica o juízo dele de imediato. Muito pelo contrário, ele espera, porque o desejo de Deus é que toda alma se salve, se arrependa, peça perdão, mude. Entende isso? Sétima palavra, sétimo código revelado aí da misericórdia de Deus.
é Verav Chesed. Verav Chesed. Verav Chesed significa que Deus é abundante em graça para ambos, tanto justos quanto injustos. Que ele, como é que eu poderia dizer para você? É lógico que é importante inclinar essa balança para o lado do bem, ok? Mas mesmo quando as nossas ações desequilibram essa balança, faz com que pese mais para o lado contrário, injusto do que justo, ainda assim a misericórdia de Deus se revela para nós. Olha que coisa! Deus é bom, tanto para pessoas boas quanto para pessoas ruins. Por isso que a Bíblia diz que ele faz chover, né? Que ele dá chuva, tanto para justos quanto para injustos. Ele traz o sol, tanto para um quanto para outros. A Bíblia diz que nós somos maus. A Bíblia diz que nós somos maus desde a meninice, desde quando somos crianças. Então nós queremos justiça, nós queremos juízo, nós queremos que alguém seja condenado, mas Deus não é assim. Deus é bom, é justo, tanto com um quanto com o outro. Oitava palavra, o oitavo atributo da misericórdia de Deus é Vemet. Vemet. Vemet significa que Deus é verdadeiro. Verdadeiro e fiel no cumprimento das suas promessas. Ele cumpre as suas promessas, ele nunca falha com quem o busca de coração. E sabe por que ele faz isso? Por causa da bondade dele, por causa da graça, por causa da misericórdia. O oitavo atributo da misericórdia de Deus está revelado numa outra palavra, numa outra frase. Notzer Hesed Lafaim. O que significa? Vou repetir. Notzer Hesed Lafim. Lafim, ok? Significa que Deus estende a graça por 1000 gerações, tendo em conta o mérito dos nossos antepassados. O que significa isso? Você vai encontrar na Bíblia inúmeras vezes, quando alguém ia orar e falava Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por quê? Por quê? Porque busca-se também o mérito daqueles que serviram a Deus em fidelidade. O próprio Deus fala assim, eu sou o Deus de teus pais. Eu vou cumprir as promessas porque eu fiz uma promessa para os teus pais. Olha que coisa tremenda, fantástico isso. Deus está revelando que ele pega méritos de nossos pais também para nos abençoar. Muitas vezes nós somos abençoados porque a nossa mãe orou pela gente a vida inteira. Muitas vezes somos abençoados porque o nosso pai orou pela gente a vida inteira. E quer uma revelação fantástica? Nós somos abençoados por causa do nome de Yeshua HaMashiach. Nós somos abençoados por causa do nome de Jesus. Simplesmente por causa do nome? Não. Simplesmente por causa do mérito dele, aquele que rendeu sua vida. Por isso ele falou, tudo que vocês pedirem no meu nome, pelo meu mérito, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu represento, tudo que vocês pedirem no meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha, isso é tremendo. Décimo atributo da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, é Nosei Avon. Nosei Avon significa Deus perdoa o pecado. Deus perdoa o pecado, definido como pecados premeditados. Olha só, até o pecado intencional é perdoado quando existe um arrependimento verdadeiro. Quando você fala com sinceridade, Senhor, me perdoa. Eu errei, eu fiz de forma intencional, mas eu quero corrigir a minha vida. E Deus entende isso e Deus tem misericórdia. Ele perdoa porque isso faz parte da graça, da bondade, da misericórdia dele, do atributo da misericórdia dele revelado dentro do seu próprio nome. 11º atributo é Vashefa. Vashefa significa Deus perdoa a transgressão, definido como ações injustas cometidas por rebeldia. Até a rebeldia pode ser transformada. Hashem perdoa quando há um retorno sincero. Deus perdoa
quando existe um retorno para ele de forma sincera, um arrependimento sincero, até algo realmente injusto. A rebeldia, por exemplo, é um pecado terrível. A Bíblia considera rebeldia como feitiçaria. Mas mesmo assim, Deus ainda na sua misericórdia perdoa. 12º atributo da misericórdia de Deus está revelado na palavra verratá, que significa Deus perdoa os pecados, as ações de injustiça que foram intempestivas. É o pecado da apatia, o pecado cometido pela indiferença. Ainda assim, Deus tem misericórdia em perdoar. E por último, 13º atributo é venaquê. Venaquê significa que Deus cancela todas as punições para aqueles que estão verdadeiramente arrependidos. Deus purifica e apaga os pecados e os deixa ser renovados para recomeçar. Queridos, para terminar, eu quero falar para você que a graça de Deus, essa bondade, o nome de Deus, que traz todos esses atributos, foi revelado a mim e a você através de Yeshua, através de Jesus. Ele veio e ele mostrou tudo isso para que nós fôssemos abençoados. Eu quero te convidar a orar comigo. Feche os olhos um pouquinho. Pai querido, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe nesse dia. Eu quero pedir que o Senhor olhe para nós, veja em nós, que nós queremos viver uma vida sincera. Eu sei que nós erramos muitas vezes de forma premeditada, de forma injusta. Nós pecamos por antecedência, por antecipação. Nós pecamos em pensamentos, em palavras, em desejos. Praticamos por ações. Pecamos de diversas formas. E eu peço perdão. Perdoa esse irmão, essa mulher, esse homem que estão clamando a Ti, falando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não mereço a Tua graça, mas tenha compaixão. Então ouça a oração deles e revela para eles o Teu amor e a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aí. Deixa um comentário, dá um shalom, fala um oi, escreva alguma coisa, tá bom? Curta o vídeo, compartilha com alguém e se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, tá bom? Se você quiser deixar um pedido de oração, você pode deixar nos comentários ou tem um número de WhatsApp que está na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem um link, tá bom? Para você acessar e se inscrever no canal do nosso ministério, do Ministério Beit Church. Vai lá, conhece o canal. Tem a oração do dia feito por um pastor da nossa igreja, do nosso ministério, e vem fazer uma visita para a gente também, tá bom? O endereço está lá, tem tudo na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu vejo você novamente amanhã, às 8 horas da noite. Fica com Deus. Shalom a todos.